A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, canal Crescendo em Cristo, mais um vídeo. Quero fazer o segundo vídeo do 2 Tessalonicenses, capítulo 2, né? Que a gente já começou, tá na playlist Escatologia no meu canal, né? Os irmãos sabem que o nosso objetivo é crescermos em Cristo, né? Glória a Deus, né? Então vamos dar continuidade para essa segunda parte, porque essa segunda parte é mais difícil, né? Eu vejo que é mais complicada para mim falar sobre ela, mas ela é muito importante para que a gente obtenha uma bagagem, para que a gente possa entender esses últimos tempos que está acontecendo, né? Como a gente tem visto aqui, como nós vimos aqui no vídeo 1, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, né? Versículo 3 ali fala assim, ó, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, né? Então vai vir essa apostasia, os últimos tempos, pelo que a gente tem percebido, né? Porque já está havendo uma apostasia gigante, né? A intimidade do povo que diz servir a Deus, ela está superficial. A gente vê que muitas coisas são superficiais, é muita máscara, é muita hipocrisia. O povo tem dificuldade de crer, de servir, de viver, de ter intimidade com Deus. Isso fica demonstrado, fica visível com as provações, né? Vem as provações para que a nossa fé seja provada como ouro puro e sucumbe, né? Então é difícil, né? Não vamos falar que não é, né? E essa manifestação do homem do pecado, ela tá para acontecer, né? Porque daí, que nem a gente vê aqui no 7, ele vai falar assim, porque já o mistério da injustiça, ou que nem em outras versões, já o mistério da iniquidade já opera. Então, nesse presente século aí, se avolumou muito esse mistério da iniquidade, que já vem lá de tempos antigos, se entrelaçando, se fortalecendo, se infiltrando nas bases da sociedade, na família, na cultura, na economia, na religião, né, na política. Então, e nesse momento que nós estamos, está absurdo. Está absurdo quando a gente olha, se a gente for sincero, parar com Deus, parar, voltar a olhar para esse mundo em sinceridade, analisar, a gente vai ver que a mentira está tomando lugar da verdade, né? E isso é maligno, porque não tem como a gente olhar para um fato, falar um fato de uma caneta que é azul, falar, não, essa caneta não é azul, ela é verde, e todo mundo tem que engolir isso que é verde. Né? E, principalmente para nós, que temos um parâmetro de verdade, que é a palavra do Senhor. E não é algo como fábula, como falam, é algo que nós que buscamos em realidade isso, e sabemos de onde que viemos, como eu sei de onde que eu vim, e a minha busca em sinceridade há um bom tempo já, buscando minuciosamente, eu fico cada vez mais boquiaberto com a certeza, a realidade maravilhosa das Escrituras, do Senhor Jesus, de Deus. Quem realmente vai a fundo nas Escrituras, quem busca aí realmente não só conhecer, mas praticar as Escrituras, fica maravilhado, não tem como não ficar maravilhado, sabe? Então a gente pode falar para nós mesmos, né? E é importante a gente ter esse feedback, porque é esse feedback de nós mesmos, de conhecermos, que vai nos dar força para enfrentarmos o nível de provação que está para vir. Já está nesse presente século, né? Onde 500 mil estão indo para um lado e você vai ter que ir contra toda essa gama de pensamento.
Então você tem que estar bem embasado, bem forte para poder conseguir ter êxito nessa, né? Ficar ao lado do Senhor, porque a apostasia vai acontecer, né? É necessário que aconteça a apostasia e a manifestação do homem do pecado, para que aconteça o que está no versículo 1 e 2. Ora, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a parousia, né? E a nossa reunião com Ele. No vídeo 1 eu mostrei reunião ali, né? Sinagogue, né? Deixa eu ver se tem aqui. Mas também não, eu não quero me aprofundar nisso agora, porque senão eu vou amarrar o assunto aqui agora, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui, ó. Epissinagogue, né? Epi sobre, em cima, sinagogue, reunião no alto, né? Então tá. Mas, então, e daí a gente, no vídeo 1, a gente viu algumas linhas de pensamento que vão falar, que entendem quem que está detendo o aparecimento do homem do pecado, o aparecimento do homem da perdição, como fala aqui em Daniel, né, 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Então tem um que detém o anticristo para que ele apareça. E daí tem algumas linhas de pensamento, como a gente viu, que vai falar que é o Espírito Santo. E precisa ser tirado o Espírito Santo para aparecer o iníquo, o homem da perdição. Tem outras linhas, eu não vou aprofundar agora, porque no vídeo 1 a gente já falou sobre isso. Tem outra linha que vai falar que é a apostasia. Não, o homem do pecado não aparecia por conta da apostasia. Tem uma outra linha que vai falar, não apareceu ainda porque Deus está segurando. Tem outra linha que vai falar, não, é porque o evangelho não foi pregado em todas as nações. E todas essas situações a gente já viu no vídeo passado, e nós paramos na questão do tempo determinado. Não, é o tempo determinado que tem um tempo determinado para ele aparecer. E eu queria dar uma aprofundada mais nessa questão do tempo determinado, porque é um assunto muito amplo, é um assunto muito chave, muito revelador, que eu tenho visto e tem me auxiliado muito no conhecimento das Escrituras, né? Lá em Eclesiastes 3:1 vai falar assim que há um tempo determinado para todas as coisas, né? E isso é importante a gente entender. E essa palavra tempo determinado, por exemplo, a gente vai pegar Daniel 2, vamos lá em Daniel 2, para nós aprofundarmos essa conexão e a gente pode poder ver aonde que vai desembocar esse entendimento e como é top, como é bênção a gente entender pelas Escrituras, porque isso vai nos direcionar às Escrituras. Daniel 2:20, ele vai falar assim: falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todo o sempre, porque dele é a sabedoria e a força, e ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios, ciência aos entendidos. Olha que forte isso. É ele que põe rei e tira rei, né? E esse anticristo, ele vai querer reinar, né? Então, que nem tem uma perspectiva ali que a gente viu que é Deus que segura, também não está errado, mas só que não é todo isso. Há umas questões nesse meio que a gente vai ver bem certinho, e é importante ver, né? Ele muda os tempos, então é Deus quem vai mudar os tempos, vai organizar os tempos, né? E, por exemplo, aqui Daniel, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre tempos determinados, Daniel 8:19 vai falar assim, ó, e disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no tempo determinado do fim. No determinado tempo do fim. Olha, então, aqui ele está falando aqui, ó, eu vou fazer você saber o que vai acontecer no tempo da ira. Opa, então vai ter um tempo da ira, e ela vai acontecer quando?
Tem um tempo determinado para isso acontecer. Qual é esse tempo da ira? É o tempo onde que esse anticristo, esse homem da perdição, esse que vai querer tomar o lugar de Deus, como fala lá em Tessalonicenses, no versículo 4, que Paulo usa Daniel como pano de fundo. Ele fala assim, ó, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Olha o nível desse elemento, né? E aqui no versículo 19 a gente vê que tem um tempo determinado para que isso aconteça. E eu tenho na minha Bíblia no celular, que eu estou gravando pelo celular, tem um aplicativo ali onde que eu clico ali e posso ver ali no Strong o significado de cada palavra. Daí que nem aqui, deixa eu pegar aqui Daniel 9, 8, 18, que a gente pegou, né? Deixa eu ver se eu pego aqui mas canetão eles estão evaporando. Mas eu vou fazer aqui, ó. 8:18, quer ver aqui, ó. Tempo determinado. Eu vou riscar com careta aqui pra gente ver. Essa palavra aqui, ó. Tempo determinado, Daniel 8:18, aqui em cima, né? Vai mostrar aqui, ó, Daniel 8:18, né? Daí a Bíblia vem assim, ela traz o Strong junto. E daí aqui no tempo determinado, né? Aqui, ó, o tempo determinado, essa palavra de tempo determinado aqui é moed, aqui, ó, moed, para que os irmãos vejam, moed, né? Por quê? Qual que é a importância dessa palavra aqui? Essa palavra aqui, ela vai significar isso aqui, ó, que está aqui embaixo, tá? Né? Moed, ele vai, eu tenho, aí tem para a gente entrar para conhecer mais a fundo o que significa Ed, o que significa Mo, mas eu não puxei só aqui, ó, porque significa um lugar determinado, um tempo determinado, uma reunião, a tempo determinado em geral, período sagrado, festa estabelecida, aqui, ó, festa estabelecida. Então essa palavra, ela significa que moed significa que há um tempo determinado para cada coisa. E por exemplo, eu peguei aqui Gênesis 1:14, lá em Gênesis fala que o 14 Deus fala que ele criou os luminares e tal, e ele vai para as estações, tem algumas versões que vai trazer para tempos determinados, né? Estações ou tempos determinados. Aqui, ó, Gênesis 1:14. Gênesis 1:14. E daí ele vai trazer aqui, ó, firmamento dos céus para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações. Deixa eu grifar aqui para ficar fácil para os irmãos verem. Estações. Aí. Para estações. Essa palavra estações aqui, ó, ela é moed, né? Para estações. A palavra estações aqui é tempos determinados. Tem algumas bíblias que já vai vir escrito tempo determinado, mas tem outros que vai vir estações. Mas o que é isso? Então Deus está criando os luminares lá para que eles determinem, eles marquem o tempo determinado. Para que é importante a gente entender sobre esse tempo determinado? Porque existe um tempo determinado para acontecer cada coisa, cada situação, né? Peguei outra aqui, ó. Então, que nem a gente viu ali, o moed, o tempos determinados, as estações, também significa festa. Aqui em Levítico 23, você vai falar das festas, né? Levítico 23, 1, Levítico 23, né? Vai falar das festas, ele vai falar assim, ó, fala aos filhos de Israel e dá-lhes as festas. Festas aqui é moed, também é a mesma coisa que lá. A gente viu em Daniel e a gente viu, aqui, ó, moed, as festas, assim, moed, a palavra, são tempos determinados. Como tempo determinado? Então, esses tempos determinados nos auxiliam a entender muita coisa nas Escrituras. Por quê? Por exemplo, houve um tempo determinado para a redenção, né, que é a Páscoa. A Páscoa, o sangue, as festas são quais? Páscoa,
asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculo. São 7 festas, não? Como lá nos primeiros dias da criação foi 6 dias e o 7º descansou. 6 festas, a 7ª festa é o descanso, é o milênio, o reino milenar. 6 dias é o dia de escravidão do povo, né? E o 7º, 6 anos, 6 anos de escravidão do povo, né? Que significa trabalho. Mas o 7º ano é o reino milenar, é o reino de Cristo, né? Como que a gente entende isso, gente? Porque a gente vai ver lá em 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Pedro, se não me engano agora, não, 2 Pedro, que eles vão estar perguntando, mas o dia do Senhor não vai vir e tal, 2 Pedro 3, daí ele vai falar assim, não se engane, que ninguém vos engane, eu não quero que ignoreis isso, vocês não podem ser ignorantes nessa questão, porque para Deus um dia é como 1000 anos. Então, quando a gente usa essa chave lá em Gênesis, então um ano, um dia, ele abrange 1000 anos. Que Deus fez num dia ali, haja luz. Ele fez em 1000 anos. No segundo dia, 2000 anos. Terceiro dia, 3000 anos. Quarto dia. E tudo, quando a gente vai estudar, respectivamente, vai bater certinho, né? Mais tarde a gente vai fazer um estudo sobre isso. Aquele mapa que eu tenho ali, que é do pastor Felipe, ele mostra toda essa questão, né? Deixa eu tentar puxar aqui, irmão, só para vocês verem um pouquinho aqui, ó. Mais tarde a gente vai ver perfeitamente sobre isso, mas eu só vou puxar aqui para vocês darem uma olhadinha. Eu sei que é ruim deslocar assim. Mas aqui, ó, esse mapa aqui, ó, cada risco aqui, ó, aqui é 1000 anos, né? É 500 anos, 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, 4000 anos, que é o aparecimento de Cristo, né? Então, 4000 anos já passou até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos em 2026. Né? Então, já são 6.000 e poucos anos, deixa lá. Só que há uma variaçãozinha. Mas em cada 1000 anos, cada um dia é como 1000 anos. E daí vai falar o que Deus fez no primeiro dia. Tá, Deus criou a luz, né? Fez a luz e viu Deus que a luz era boa. Então, quando a gente começa a esmiuçar aqui, a gente vai ver que Deus tem uma descendência, que ele chama de descendência da luz, né? Vós sois luz, tá entendendo? Então, mas não é estudo para agora, mas é bom a gente ficar sabendo, porque vai falar sobre tempos determinados também, essas coisas. Então, há um tempo determinado para cada acontecimento. E que nem eu falei ali, as festas, que são os Moedes, tem a Páscoa, que foi um tempo, né? Por exemplo, o tempo determinado para o advento do Espírito Santo, que é o Pentecostes. Já aconteceu esse tempo, né? O senhor falou assim, que lá na lei ele vai falar sobre o Pentecostes, fala bem a benção como que é lá, e essa é uma sombra, uma figura do Pentecostes que aconteceu em Atos, né? Já estava na sombra. Então tudo está na palavra de Deus, porque a gente não pode criar nada de nós mesmos, tudo está na palavra, tudo já está na palavra, e isso faz nós termos uma garantia de que nós não vamos entrar em heresia ou em coisa errada. Por quê? Porque a linha doutrinária que eu sustento é uma linha que, se eu for ver na palavra, ela confere, ela é uma linha que bate certinho. Você consegue entender? Então não tem como eu saber, eu sei que eu estou certo. Por que eu sei que eu estou certo? Porque está nas Escrituras. Por isso que lá no vídeo 1 a gente viu aqui desse escatologia que a gente está fazendo, e viu lá que tudo que foi escrito, Romanos lá, ele vai falar, tudo que foi escrito, tudo que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, né? Paulo utiliza isso. A gente vai ver lá também, já estava oculto esse mistério, o próprio Romanos vai falar, no finalzinho de Romanos, mas foi falado pelas escrituras dos profetas, e agora começa a ser revelado. Isaías 46:10, ele vai falar assim, não há um Deus como eu, o nosso Deus, que revela no início o que vai acontecer no futuro, revela no início da palavra o que vai acontecer no futuro, né? No final. Então, e está tudo na palavra, isso é mesmo. Então, o Moed, ele vai nos auxiliar a entender esses tempos determinados para cada acontecimento. E como a gente viu aqui em Daniel,
Daniel 8:19, ele fala assim, ó, e disse, eis que farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim, no tempo determinado do fim. Então há um tempo determinado onde que vai acontecer cada coisa. Então essa visão da que a gente entender que a manifestação do homem do pecado, ela tem um tempo determinado para acontecer. Então não é o Espírito Santo, não é a apostasia, não é Deus que está segurando, né? De certa forma, há um envolvimento dessas questões, mas uma questão primordial é essa, e a gente vai começar a entrar num profundo agora para desvendar todo esse mistério. Então, quando a gente começa, vamos voltar lá para 2 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, né? O qual se opõe, 2,4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se sentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse fundo aqui é lá de Daniel. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, no 5, ou seja, agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Daí no 7, porque já o mistério da iniquidade opera, somente há um que agora resiste, até que no meio seja tirado. Agora, essa palavra que resiste, na minha Bíblia, aqui do versículo 7, nessa versão, e nessa outra versão aqui no versículo 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, aguarde somente que seja afastado, aquele que o detém. Essa palavra afastado, ou né, que o pessoal fala que vai ser tirado do Espírito Santo, ou vai ser apostasia e tal, a apostasia também é tirada, igreja e tal, para que possa manifestar. Essa palavra aqui, quando a gente vai ver no original, no aplicativo, no Strong, eu printei aqui também, printei no meu celular, tirei um xerox, para poder mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui, só ver. Onde que está aqui no meu material aqui agora? Tá aqui, ó, 2 Tessalonicenses 7. Então, 2 Tessalonicenses, afastado, deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Então, o mistério, eu só aguardo para que seja afastado aquele que o detém. Afastado, essa palavra afastado aqui é ginomai, ou ginomai, né? E o que significa ginomai? Ginomai, a gente vai ver aqui que significa o quê? Né? Eu vou ler para eu mostro de novo. Ginomai, prolongação e forma da voz média de um verbo primário. Tornar-se e vir à existência. Isso aqui é muito. Vir à existência. Começar a ser, né? Erguer-se. Então, ó, erguer-se, tornar a ser, vir à existência. Então, o que acontece? Precisa vir à existência alguma coisa, erguer-se alguma coisa, para que apareça o homem do pecado. Tá entendendo? Né? Então, o que precisa se erguer para que venha o homem do pecado? Ficaria assim, ó, certo? Já o mistério da iniquidade opera, somente há um que agora precisa ser erguido, até que do meio seja tirado, né? Então, como que a gente vai descobrir isso? Como que faz sentido isso? No que isso vai nos ajudar? Daí a gente vai ver lá que no versículo 4 do 2 Tessalonicenses, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora de sorte que se assentará como Deus no tempo de Deus, querendo parecer Deus. Esse versículo 4 aqui, ele é de Daniel. Ele é lá de Daniel 11, nós vamos ver ele agora. Paulo usa esse versículo aqui. Daniel 11, 35, nós vamos ver desde o 31. Quer ver como vai começar a fazer sentido para nós? E a gente vai ver que pelas escrituras é coerente isso, Daniel 11. Deixa eu marcar aqui. Daniel 11. Não quero deixar esse vídeo muito longo, por isso eu vou continuar depois também. Mas ainda tem um tempo para nós caminharmos.
11, talvez eu consiga terminar. 11:35. Vamos ler do 31. O que acontece? E sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora, que a gente falou lá, né? E os violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas, né? E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, e todavia cairão pela espada e pelo fogo, e pelo cativeiro e pelo roubo, por muitos dias. E caindo eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque será ainda no tempo determinado. Olha que vai acontecer aquilo lá. E este rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo o Deus, e contra o Deus dos deuses, ó, que lá Paulo falava em 2 Tessalonicenses 2:4, falará contra o Deus dos deuses, falará coisas espantosas, maravilhosas aqui, mas coisas terríveis, né? E será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Então aqui ele vai estar se levantando, né? Então esse contexto que já está, fala de um contexto lá desse tempo determinado, onde vai acontecer essas coisas. Isso aqui ele linka nós com Daniel 9, com Daniel 10, 11, né, 12, porque ele está falando de todo, ele está dando um zoom todo aquele tempo determinado, né? Lá em Apocalipse, aqui ele fala assim, ó, vamos ler de novo: e sairão a eles alguns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício. Qual que é o contínuo sacrifício, né? Na lei tinha o sacrifício diário, manhãs e tardes. Mas agora na nova aliança, na antiga aliança era assim, na nova aliança qual que é o contínuo sacrifício? As orações, os cultos, o louvor, a nossa adoração a Deus. Nós oferecemos os sacrifícios agora na nova aliança são o quê? O levantar de nossas mãos, o louvor de lábios puros, né? Quando a gente começa a esmiuçar isso, a gente vai fazer um estudo sobre isso, a gente vai perceber que agora lá em Oséias, por exemplo, Oséias, vamos ver aqui, Oséias 14, vai falar que seja, aqui Oséias 14, Oséias 14, 2, tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor, dizei-lhes, expulsa toda iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lados. Então, antigamente eram os bezerros, eram os sacrifícios que era sangrado lá, mas agora é o sacrifício dos nossos lábios, que ele fala aqui. Qual lábios? Os lábios que confessam o verdadeiro sacrifício, que é Jesus. Aqueles sacrifícios lá do passado, eles eram um símbolo do verdadeiro sacrifício, que é Jesus, o verdadeiro sacrifício. É o Cordeiro Pascual, aquele que tira o pecado do mundo. O nosso viver diário, ele exalta, ele mostra Jesus. Nós oferecemos a Deus esse sacrifício do nosso louvor, dos nossos lábios. Glória a Deus, Jesus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, porque nós vivemos em intensidade e profundidade essa conexão com Cristo. E nós nos maravilhamos a cada momento pelo que ele tem feito, pelo que ele fez, tem feito e fará para conosco, né? Nós estamos vivendo uma vida de santidade agora. Nós nos apartamos das coisas do mundo, estamos vivendo com Deus. Então, o erguer da nossa mão, o erguer santo da mão, nós oferecemos culto a Deus, oferecemos louvores a Deus, nós nos distanciamos da mentira, nos pautamos na verdade, nós nos distanciamos da injustiça, nos pautamos na justiça, nos distanciamos da anomia e nos pautamos na lei de Cristo, e vamos buscando cada vez mais. Então esse é o verdadeiro sacrifício. Só que aqui, esse que vai se levantar, ele vai ofender esse sacrifício, ele vai tirar esse sacrifício, né? E tirarão um contínuo sacrifício, Daniel 31 fala, 11:31, estabelecendo a abominação desoladora,
né? Então, no lugar do que tinha o sacrifício, ele vai estabelecer a abominação desoladora. Agora, detalhe, tem muita gente que vai falar que não, mas peraí, isso que já aconteceu, porque Daniel aqui, ele vai falar muito sobre as bestas, que são reinados, como lá em Apocalipse vai falar sobre reinados, sabe? O reino da Babilônia, da Grécia, da Medo-Persa, Grécia, né? Roma, todos esses lá, quando a gente vai ver lá no próprio Apocalipse 17, ele vai falar sobre isso, né? E esses animais eles estão aqui em Daniel especifica bem certinho o que eles são, né? E para a gente conhecer de onde que ele vai vir, a gente vai ter que conhecer esses entremeios, né? Vai se aprofundar lá. Só vou ler um pouquinho aqui para a gente ver como olha aqui, ó, por exemplo, Apocalipse 13, aqui, 2. E a besta que via era semelhante ao leopardo, e aos seus pés como os de urso, e a sua boca como o de leão, né? E o dragão deu-lhes o poder, o seu trono, e grande poderio, né? Então ele veja como que é aqui o esquema dos animais. Não é uma besta que sai lá do mar, ou que combina o Godzilla assim, do mar. Não, a besta, ele descreve como que era essa besta. Ela era semelhante ao leopardo. Qual reino que o leopardo descreve? Quando a gente vai perceber, aqui em Daniel a gente vai estudar, a gente vai ver que o leopardo ele vai descrever a Grécia. Deixa eu dar licença, vamos vir aqui, meus irmãos. Então tá. Qual reino? Né? O leão ele descreve a Babilônia, o urso ele vai descrever o medo persa, está com uma pata levantada mais que a outra, porque os persas eles foram mais longe que os medos, né? O leopardo ele vai falar da Grécia, ele tinha quatro cabeças porque, né, o general, o grande, o Alexandre Grande da Grécia, ele cai e assume quatro generais dele, que é onde vai dar origem, né, ali a alguns dos reinos que esses generais dele vai ter uma questão profética muito forte e profunda, né, que a gente vai falar deles para frente. E daí o animal terrível, esse animal terrível, né, ele já tem lá os 10 chifres e tal, ele vai falar desses 10 chifres que vai sair o chifre pequeno, né? Esse chifre pequeno ele vai sair dos 10 chifres. Então, o chifre pequeno é o anticristo. Então, a gente só está dando uma olhada por cima agora para familiarizar com essas questões, para a gente saber sobre entender que o Apocalipse fala dos animais, ele está linkado lá com Daniel, né? Então a importância do livro de Daniel é fundamental, a gente conhecer isso. Só que, vamos voltar aqui para Daniel. Aqui em Daniel, daí ele vai falar, ele vai dar essa descrição aqui do anticristo, né? E o que está detendo esse anticristo? Né? Ele tem um tempo determinado para aparecer. E qual que é esse tempo determinado para ele aparecer? Aqui em Apocalipse 12, 7, ele vai falar assim: eu vi um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, é metade de um tempo, né? E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas, né? 1260 dias, né? Então tá. Deixa eu ver aqui uma coisa. Então esse tempos, metade de um tempo, ele vai falar lá em Apocalipse também, né? Sobre essa questão, e vai falar que é para trás de Daniel também, ele vai estar falando sobre essas questões. Mas esse tempos e metade de um tempo, aquilo é uma chave, porque ele vai dar 1260 dias. Lá em Daniel, na profecia de Daniel do versículo 9, do capítulo 9, a gente vê lá, nas 70 semanas, a gente vai ver que vai sobrar, vai faltar uma semana para fechar, uma semana de anos, 7 dias.
E 1260 aqui é um tempo de metade de um tempo, lá em Apocalipse vai falar 42 meses, se eu não me engano, que vai ser a mesma coisa, 42 meses é 1260 dias, é a metade de uma semana, são 3 dias e meio, né? Então, nesse tempo que vai se levantar esse homem, né? Então não é na semana inteira, não é na semana inteira, é na metade da semana que ele vai. Deixa eu ver se eu tenho lá. Não tenho lá. É na metade, acho que eu tinha aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui. Acho que eu não tirei um print. Eu não tirei um print. Mas é na metade da semana que ele vai se levantar esse elemento. Né? Tá, mas vamos ver. Só que tem um porém também, porque o que acontece? Muita gente vai falar que já se levantou esse anticristo. Eles vão usar aqui Daniel 8, né? Daniel 8, eles vão usar para falar que já se levantou. Daniel 8:20. Quer ver aqui? Vamos ler? Daniel 8 ele vai falar sobre a disputa ali do carneiro do carneiro com o bode peludo, né? O bode peludo ali. Então vamos lá. Aquele carneiro que viste com 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro, né? Então ele vai falar, e daí no 19, vamos ler um pouquinho antes aqui para a gente pegar bem essa questão aqui, né? Eu vou ler aqui. Vamos pegar aqui do 17. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele fiquei assombrado, e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Ó, essa visão que Daniel está tendo, o anjo fala para ele, vai se realizar no fim do tempo. Desse tempo que Paulo está falando ali, e do qual nós estamos buscando saber, né? E estando ele falando comigo, caí com o meu rosto em terra adormecido. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no tempo determinado do fim. Então isso vai acontecer no tempo determinado do fim. Aquele carneiro que viste com 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia, né? O nível de profecia de Daniel é crescente, né? Ele mostra lá primeiro a estátua, né? Depois ele vai mostrar a estátua, né? E na estátua lá a cabeça é Babilônia, né? Daí vem a Média Pérsia, depois vem a Grécia, depois vem Roma nas pernas, depois é misturado com barro, depois vem a pedra, que é o reino milenar de Cristo, que destrói todos esses reinos e se estabelece para sempre, né? O reino de Cristo. Depois, na continuação das visões, ele não vai mostrar mais em questão de estátua, ele vai mostrar em questão de animais, né? A cabeça lá era a Babilônia, depois o leão, que é o rei dos animais da selva, vai ser a Babilônia, né? E lá em Apocalipse, eles já começou a juntar esses reinos vão se juntando todos, né? E isso é importante a gente saber, porque ele vai trazer uma definição para nós, de que primeiro vai ter que se levantar esses 10 reis, né? Vamos ver, vou continuar aqui. Então, no 20, aquele carneiro que viste com 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode veludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro, né? O ter sido quebrada, levantando-se 4 em lugar dela, né? Significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela, né? Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei, feroz de cara, e será entendido em adivinhações. Olha, esse rei levantando aqui, das 4 cabeças. A Grécia tinha 4 cabeças, porque, né, se não me engano, Alexandre o Grande morreu, e daí foi dividido em 4 generais, né? Eu não me lembro agora, depois eu vou falar de certinho, a gente vai fazer um estudo sobre isso. E dessas 4 cabeças vai sair uma, vai desmontar uma, né? Aqui, ó. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dela, né? Significa que 4 reinos
Aquelas cabeças do leopardo são 4 reinos. Se levantarão da mesma nação, mas com a força dela. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações. E se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano, ó, que a gente falou, a abominação desoladora vai tomar um lugar lá, na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, né? Mas sem mão será quebrado, né? Então é isso. Então é isso. O que que acontece? Então, para que daí vem Daniel 9, ele vai esmiuçar mais ainda a visão. Porque no final aqui, no 27 do 8, Daniel vai falar assim: eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Então ele não entende a visão. Aí depois ele ora no 9, e o anjo vem e vem dar um zoom nessa visão do capítulo 8, para ele mostrar para ele o que vai acontecer. Daí vai aparecer as 70 semanas, que 69 semanas, ele vai dar a contagem certa e vai ficar sobrando uma semana para o final. E é nesse tempo que vai aparecer, nesse tempo determinado que vai aparecer, né, o anticristo, que o Daniel está falando lá. Tá entendendo? Né? Deixa eu ver aqui. Então tá. Eu vou falar mais sobre isso no próximo vídeo, eu vou dar mais esmiuçada sobre isso, para que a gente possa disseminar mais. Então, por quê? Porque, a princípio, por que ainda não apareceu? Por causa do tempo determinado. Porque é necessário que se erga ainda, né, esses reinos, para que desse reino apareça o chifre pequeno. Né? Deixa eu ver aqui, acho que é Daniel 7, se não me engano. Aqui, ó. Daniel 7. Falou Daniel e disse, 7:2: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. Né? E 4 animais grandes, referentes uns aos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, né? E tinha asas de águia, que está falando da Babilônia. Né? Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Né? O urso ali já é média persa. Né? Depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, né? 4 cabeças, porque daí da Grécia sai Alexandre o Grande, e daí sai essas 4 cabeças. Né? E tinha esse animal 4 cabeças, e foi lhe dado domínio. Né? Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceu antes dele. Ele tinha 10 pontas. Olha, então esse animal aqui, ele já tem o que? Qual que é a constituição dele? Ferro, né? Vai falar de Roma, né? Não só de Roma, né? E pisava aos pés o que sobejava. Era diferente dos animais que apareceram antes dele, tinha 10 pontas. Essas 10 pontas já são aí a divisão do reino, né, de Roma. Né? E mais para frente a gente vai falar sobre isso. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nesta ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente, ou arrogância. Essa ponta, esse chifre pequeno que sai daqui, que é o homem da perdição, o homem do pecado, que Paulo fala lá. Mas para que ele apareça, precisa que se manifeste essas 10 pontas, esses outros reinos.
que se manifestem. Então que se ergam esses reinos. Daí desse reino aparece o homem da perdição lá. Então o que precisa ser erguido, que a gente deu lá, que as pessoas falam que é Espírito Santo, que é a apostasia, que está detendo o aparecimento do anticristo, não é. É que precisa se erguer esses reinos. Daí, se erguendo esses reinos, vai aparecer o dito cujo, né? Daí no 9 ele vai falar, eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e uns anciãos de dia, e assentou o seu vestido, era branco como a neve, e daí já vinha o julgamento, né? Esse cara aqui que ele vai atacar os santos. A gente leu lá aqui em Daniel 11, que a gente leu, vou ler o 31 de novo, pra gente entender. Já vamos finalizando o vídeo daí, que ficou longo. 31, Daniel 11, e sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício. Ele vai começar a atuar, não vai ter mais oração. Como lá na estátua de Daniel, né? Daniel, o Nabucodonosor teve o sonho, e Daniel contou o sonho do rei. A cabeça é a Babilônia, mas depois da Babilônia vai vir outros reinos. Tal, e ele vai falando ali os outros reinos. A gente sabe ali que é o Medo Persa, Grécia e tal, e tudo. E daí no próximo capítulo, o que acontece? Já aparece uma estátua toda de ouro. E o rei se levanta contra Deus e fala, não, meu reino não vai passar, porque a cabeça lá da outra estátua era de ouro. Os outros reinos já eram de prata e tal, ia caindo. Mas daí o rei já se levanta contra Deus e faz uma estátua toda de ouro. E aí todo mundo tem que se ajoelhar e adorar a estátua. Ó, adoração à besta, tá entendendo? É um símbolo da grande Babilônia. Então todo mundo tem. Só que daí Daniel não. Daniel, mesmo estando lá num lugar que não era o lugar do povo dele, ele não adora a besta. Ele não adora. Então ele está simbolizando um povo que não vai adorar. Agora vamos continuar lendo aqui, ó, 31. E sairão a ele uns braços e formarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício. Não pode mais adorar. Estabelecendo a abominação desoladora. Agora vocês vão ter que adorar a estátua, né? A marca, a besta, né? E os violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá. Os violadores do concerto, que os violadores da aliança, os que vão fazer a apostasia, que vão desviar, eles vão tirar a aliança que tem com Deus, e por causa de lisonjas, oferecimento do mundo, e vão debandar. E aí muita gente fala que isso aqui fala dali do capítulo 8, da onde quando a Grécia, o leopardo tem 4 cabeças, vai aparecer os 4 generais ali, e daqueles 4 generais aparece um lá, e é do tempo de Antíoco Epifânio IV, que houve ali a destruição do templo. Dessa história está lá em Macabeus, primeiro Macabeus, que é um livro deuterocanônico, né? Um livro histórico muito importante também, para a gente entender as questões dessa profecia, né? E daí lá, esse Antíoco Epifânio, eles entram, matam um porco dentro do templo, eles fazem, nossa, tem coisas terríveis lá no santuário, no templo, né? Lá. E daí muita gente corta aliança com Deus, né? Ou se você não negar, você vai morrer e tal, e muita gente vai para o lado deles, né? Então tem linha que vai falar que esse acontecimento aqui fala em relação àquele tempo lá. Daí onde acontece o Hanukkah, né? Uma nação sacerdotal lá se levanta, que nem primeiro Macabeus vai ver, se levanta lá e restabelece a ordem, organiza tudo lá. Eles lutam contra isso, né? E é importante a gente entender o Hanukkah, né? Como é interessante e importante a gente entender o Purim também, lá no tempo da Esther. Essas são 2 chaves importantes também para a gente conhecer muita coisa do tempo do fim, né? Porque lá no Purim, em Esther, aconteceu a mesma coisa. Se levantaram e iam matar todos os judeus. No tempo do Hanukkah também, ali, eles também queriam matar todos os judeus, acabar com tudo, com o templo e com tudo, né? Então são levantes muito grandes que tiveram contra o povo de Deus. E esse levante vai acontecer também novamente. Por que não é lá? Então, esquece a profecia que não fala que foi aquele tempo lá. Porque o apóstolo João joga para frente. O apóstolo Paulo, ele já joga para frente. Ele está falando, ele lê Daniel aqui, ele joga para frente.
que vai acontecer. E o apóstolo João, na época dele, ele também fala que vai acontecer. Né? Olha aqui o que o apóstolo João fala, vamos ver aqui em Apocalipse, para a gente entender bem. Apocalipse 17, olha, é importante a gente entender isso. Eu sei que não é muita coisa para entender num momento só, irmão, mas eu vou fazendo vídeos esmiuçados e a gente vai pegando mais. Apocalipse 17, ele vai falar assim, ó, 17:9. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, né, sobre as quais a mulher está sentada. E também são 7 reis, por isso que também já dá para descartar, e que falam que, não, 7 montes, então é no Vaticano, né, lá. Mas eles não são só 7 montes, são 7 reis. Né? Depois a gente vai falar mais sobre isso, em geopolítica a gente vai entender que está um movimento acontecendo, onde está aparecendo esses reis. Mas olha aqui, então, as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Eles são também 7 reis. 5 já caíram e 1 existe. E outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Então são 7 reis, né? 5 já caíram e 1 existe. Dá licença, irmãos, venham aqui. Venham comigo. Aqui, ó. Né? Essa aqui é a descrição que o João está falando. Ó. São 7 reis. 3, 4, 5, 6, 7. Né? 5 já passaram. 3, 4, 5 com a Grécia. Não sei se os irmãos estão vendo. 5 com a Grécia. 1 existe e não é. Que era Roma, o tempo que João estava escrevendo. Né? E daí desses aqui vai vir um outro reino. E desse outro reino vem o chifre pequeno. Né? Que é o que vai, que é o homem do pecado que ele está falando, que ele vai aparecer na metade da semana. Né? Esse homem aqui, ó, Daniel 7:8 e Daniel 8:9. Esse aqui, o chifre pequeno, é esse o dito cujo. Né? Então ele só vai aparecer o que está retendo ele de aparecer. Por que ele não apareceu ainda? Porque precisa se manifestar os 10. Os 10. E dos 10 vai aparecer ele, não é? Tá entendendo? Então o que retém precisa ser erguido esses reinos. Depois que for erguido esses reinos, aí vai aparecer o chifre pequeno, tá bom? Eu vou finalizar por aqui o vídeo, que já está com 52 minutos. Então vamos voltar lá. Eu tenho mais coisa para falar aqui. De Daniel, dessa coisa, mas eu vou fazer um outro vídeo para a gente conversar melhor sobre isso. E só voltar em 2 Tessalonicenses para a gente arrematar. Para a gente arrematar aqui. E daí eu já termino o vídeo, irmãos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente no vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, por palavra, por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, né? Aqueles que vão trocar a aliança que a gente viu lá em Daniel, a gente vai falar mais sobre isso. E se manifesta o homem do pecado, apareça o chifre pequeno, né? O filho da perdição, o qual se opunha e se levanta contra tudo o que se chama Deus, que a gente viu lá, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no tempo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, né? Para que a seu próprio tempo seja manifestado, né? O que retém ele, né? Para que ao próprio Deus, o que o detém, o que precisa ser erguido, os reinos, aqueles reinos, porque daí ele apareça, né? Daí no certo, porque já o mistério da iniquidade opera, somente é um que agora o resiste, né? Somente é um agora que precisa ser erguido, até que do meio seja tirado, né? Daí, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então a questão fica nesse sentido, irmão, tá bom? É que talvez não ficou muito claro para os irmãos, mas já ficou um pouco mais familiarizado. Então nos próximos vídeos que eu fizer, eu vou fazer vídeos um pouco mais curtos, mas em determinados trechos. A
vai ficar mais fácil de explicar tudo. Eu só quis dar uma apanhada geral agora, para esmiuçar essa última visão do tempo determinado, para que a gente veja que tem tempo determinado para que se manifeste esse elemento, né? E esse tempo determinado, ele depende do aparecimento desses reis. E depois a gente vai falar quem são esses reis, desse último reino, né? É importante a gente entender todas essas coisas, né? Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Peço que o irmão curta, compartilhe o vídeo, né? Se inscreve no canal para estar acompanhando, né? Deus os abençoe.